A soma das soluções da equação cosseno de 2x menos cosseno de x igual a zero, com x aí pertencente a esse intervalo, né, de 0 a 2π, é igual a quanto? Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, né, a gente tem uma equaçãozinha aqui que a gente tem um cosseno de 2x e um cosseno de x, que são duas coisas diferentes, tá? Duas coisas diferentes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse cosseno de 2x em cosseno de x, beleza? O que a gente vai fazer para fazer essa substituição? A gente vai usar a ideia do, deixa eu fazer aqui do ladinho, cosseno de A mais B, certo? Cosseno de A mais B, para quem não lembra, é cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes o seno de B. Pô, mas aí você vai pensar, pô, professor, vai colocar aí o seno? Vamos esperar e vamos ver o que acontece, tá? Aqui a gente tem o cosseno de 2x, certo? Então, é como se eu tivesse aqui cosseno de x mais x, certo? 2x é x mais x. Então, o cosseno de 2x aplicado aí nessa fórmula vai ficar cosseno de x vezes cosseno de x menos seno de x vezes o seno de x. Beleza? E aí, cosseno de x vezes cosseno de x é cosseno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x. É claro, né, que o cosseno de x mais x é o cosseno de 2x, que é o que a gente tinha ali. E aqui, realmente, né, a gente ficou com cosseno ao quadrado de x e um seno ao quadrado de x. Então, se a gente for substituir esse valor na minha equação original, meu problema ainda não ajudou muito, porque eu estou querendo mexer no cosseno de 2x para ficar com uma coisa igual e eu coloco um seno ao quadrado de x, não me ajuda muito. Mas aqui a gente vai usar a relação fundamental aí da trigonometria, que diz o seguinte, ó, que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é sempre igual a 1, beleza? Essa a gente vai usar, essa você nunca pode esquecer, tá? Que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é sempre 1. E eu vou isolar o seno ao quadrado de x aqui. Deixa eu pegar aqui outra cor. Seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, beleza? E esse valor aqui, vou substituir nesse seno ao quadrado de x. Então, eu vou ficar aqui com cosseno de 2x igual a cosseno ao quadrado de x menos, aí essa parte aqui que eu estou substituindo, que é 1 menos cosseno ao quadrado de x, beleza? E aí eu vou fazer aqui, né, usar esse sinal de menos, então vai trocar o sinal de todo mundo. Então, cosseno ao quadrado de x menos 1 mais cosseno ao quadrado de x. E cosseno ao quadrado de x eu posso somar com cosseno ao quadrado de x, beleza? Então, eu vou ficar aqui com 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Isso aqui é o valor do cosseno de 2x. Agora eu fiquei com uma coisa, né, homogênea, né, só cosseno de x. Então, aí eu vou poder trabalhar no nosso problema, beleza? Agora, esse valor aqui, agora sim, eu vou substituir aqui no início dessa minha equação original, né? Então, eu vou ficar aqui com o cosseno de 2x, que a gente acabou de ver. Vou reescrever aqui embaixo, tá? Menos cosseno de x igual a zero. Isso aqui é o que eu tinha originalmente, tá? E vou trocar o cosseno de 2x por esse valor que eu acabei de encontrar, como eu tinha falado. Então, eu vou ficar com 2 cosseno ao quadrado de x menos 1 menos cosseno de x igual a zero. Isso aqui é uma equaçãozinha do segundo grau, né? Em que eu posso organizar desse jeito aqui, ó. Beleza? E essa equação é uma equação do segundo grau com a incógnita em cosseno de x. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, né, para ficar aí visualmente melhor, né, que a gente está mais acostumado, fazer a troca do cosseno de x valendo y. Então, aqui a minha equação ficaria 2y ao quadrado, porque eu tenho aí cosseno ao quadrado de x,
menos y menos 1 igual a zero. Só para ficar mais bonitinho, como a gente está acostumado aí a ver equações do segundo grau. Então, aqui eu vou resolver por Bhaskara, né? Como a gente está acostumado. Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, delta é igual a 1, menos com menos aí vai dar mais, 4 vezes 2, 8. Então, delta é 9. E aí, para achar o valor de y, continuando, né? Então, y vai ser igual a menos b, ou seja, menos menos 1, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 9, lembrando aí das fórmulas de Bhaskara, né? É sobre 2a, ou seja, 2 vezes 2. Então, aqui eu vou dividir em dois pedaços, lembra? A parte positiva e a parte negativa. Parte positiva vai ficar, ó, menos com menos, né? Vai dar... Vou até fazer um primeiro passo antes aqui, né? Resolvendo aí os pequenos pedaços, né? Menos com menos vai dar mais 1. Raiz de 9 é 3. E 2 vezes 2 é 4. E aqui, sim, eu posso dividir em duas partes, né? A parte aqui positiva e a parte negativa. Então, 1 mais 3 sobre 4 vai ser 4 sobre 4, que é 1. E aqui vai ser 1 menos 3 sobre 4, que vai dar, aqui na frente, né? Menos 2 sobre 4, que eu posso simplificar, vai dar menos 1 sobre 2. Beleza? Então, eu tenho dois valores aqui para y. Lembrando, né, que o y é quem? Cosseno de x. Então, aqui, na verdade, eu tenho cosseno de x igual a 1. E aqui eu tenho cosseno de x igual a menos meio. E agora, o meu problema é descobrir quais são os ângulos, né, quais são os valores de x, que vão me retornar cosseno de x igual a 1 e cosseno de x igual a menos meio. Então, aí a gente vai precisar do nosso ciclo trigonométrico. Deixa eu chamar para cá, ó. Vou desenhar um ciclo trigonométrico. Bom, um ciclo trigonométrico, né? Em que a gente tem o início aqui 0, né? Ou 2π, né? Que seria a volta completa. Aqui, que é o 90, que é π sobre 2. O 180, que é π. E aqui, que é 3π sobre 2. Eu estou usando aqui em radiano, né? Porque se vocês perceberam lá no problema, ele não usou em graus. Ele usou em radianos, tá? E aqui, cosseno que dá 1 é mais tranquilo, né? Porque se você lembrar que o cosseno a gente usa na reta, no eixo x, então o cosseno sendo igual a 1 é o que bate aqui. Certo? O cosseno de 1 é quando bate nesse ângulo, ou seja, aqui o x é igual a 0. 0 graus, né? Ou 0 radiano, né? 0 aí é mais fácil. Agora, já achamos uma solução. Para eu achar agora o menos meio, o ângulo tem que bater aqui, né? Na parte negativa, na metade. Então, eu tenho que saber qual é o ângulo que vem até aqui. É bom que você faz um estudo aí do ciclo trigonométrico. E o mesmo ângulo que bate aqui para baixo, né? Eles são diferentes. Eles têm o mesmo valor, menos meio, mas eles são diferentes. E para eu achar esses valores, que inicialmente aqui eu não sei, o que eu vou fazer? Se eu estou no segundo quadrante, para eu achar o valor desse ângulo, eu vou espelhar para o primeiro quadrante, em que esse ângulo que aparece aqui é o mesmo que esse. Fazer esse espelhamento. E se aqui está batendo no menos meio, esse daqui vai bater no meio. Então, eu tenho que ver aí quais são os ângulos que batem no cosseno, cosseno igual a meio. Beleza? E aí você vai fazer, né, o 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3, 1, no 2, enfim. E aí você vai ver que o cosseno que vai dar meio é o cosseno de 60. Tá? Só que aqui, mais uma vez, né, como ele está trabalhando com radiano, a gente não vai usar 60 graus. Vai usar o cosseno de π sobre 3. Para quem não lembra, né, como é que transforma grau em radiano, é só você lembrar que π radiano é igual a 180. Certo? Então, para você achar o 60, você vai pegar o 180 e dividir por 3, por isso π sobre 3. Beleza? Tá. Então, aqui eu já descobri que esse ângulo aqui é o π sobre 3.
E como eu vou descobrir esse ângulo aqui, né? Lembra que esse ângulo que está aqui em verde, que agora eu estou pintando de vermelho, é o π sobre 3. Então, se eu estou aqui no π e tenho que voltar π sobre 3, esse ângulo que eu quero seria o ângulo π menos π sobre 3. Então, eu vou ter aqui quem? O ângulo π, e eu tenho que voltar π sobre 3 para chegar nele, certo? Esse ângulo que está aqui é π sobre 3. Então, esse ângulo é o ângulo π menos π sobre 3. Da mesma forma, esse ângulo que está aqui, né? Essa outra interrogação, seria o ângulo de π. Eu andei do zero até o π e tem que andar mais esse pedacinho aqui, que é exatamente igual ao lá o de cima, que é o 60, que é o π sobre 3. Então, aqui é o π mais esse pedacinho que eu andei, que é π sobre 3, que é o 60, certo? Se você fizer esses pensamentos aí com graus, eu acho que fica mais fácil para a maioria das pessoas, né? Você pegar ali o 180 menos 60, esse daqui seria o 120 graus, e esse daqui seria o 180 mais 60, que é 240 graus, certo? Mas como o problema está trabalhando com radiano, a gente tem que fazer essas contas aí com radiano, beleza? E qual é o correto aí da gente? A gente juntar essas duas, fazer essa soma e essa subtração em uma fração só. Mas, né, lembrando lá do problema, o que ele quer no problema? Ele quer a soma das soluções da equação. Então, eu vou somar todos esses três ângulos que eu acabei de encontrar. Então, eu tenho que somar. Ó. Então, a solução é a soma desses valores. O primeiro ângulo que a gente viu aí foi o x igual a zero, que não vai atrapalhar e nem ajudar em nada. É zero, né? A soma não vai fazer nada. E depois o cosseno que dava menos meio, que seria aqui o π menos π sobre 3 e o π mais π sobre 3. Lembrando, né, que aqui tem muita gente que decora também, né, para ajudar a localização dos positivos e negativos. Dessa forma aqui, ó. Dessa forma, ó. Quando eu tenho o seno, ele vai ser positivo aqui em cima e negativo aqui embaixo. E o cosseno vai ser positivo na direita e negativo à esquerda, tá? Tem muita gente que decora essa configuração para descobrir onde que cada um deles é positivo e negativo, tá? Ajuda bastante, tá? Bem, voltando aqui para o final, quem foram os ângulos? O 120, que é π menos π sobre 3. E o terceiro ângulo, que é π mais π sobre 3, que era 240. E aqui está a explicação porque eu não somei esses dois ângulos em um só, né? Uma fração só. Porque quando eu fizer π sobre 3 menos π sobre 3, eles vão cancelar. Então, a soma vai dar aí somente π mais π, que é 2π. Beleza? Então, como solução, 2π, letra B de bola.